Diz assim: se andarmos na luz, como ele andou, se andarmos na luz como ele está na luz, pastora, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, igreja? Nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é aquele que nos conhece, nos fortalece. E esse versículo, ele fala muito sobre a questão da identidade daquele que nasceu de novo, da identidade daquele que está em Cristo, né? Porque nós sabemos que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, automaticamente, né, a gente se torna uma nova criatura através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos regenerando. A gente se torna uma nova criatura. E uma das marcas dessa nova vida em Cristo é a comunhão, né? Que nós temos um para com os outros, que nos fortalece, que nos renova e que nos faz andar na luz de uma forma em que o Senhor, ele se alegra com cada um de nós. E quando a gente fala em comunhão, né, é algo que está inerente, né, que está vivenciado no nosso ministério, né, porque desde sempre nós aprendemos sobre comunhão com o nosso pastor Luiz Henrique, e que ele fixou muito essa palavra sobre no nosso meio, né? Muito. Pastor Luiz Henrique, ele não perdia essa prática de falar sobre a vida de comunhão. Aleluia. Por que isso, querido? Porque o propósito da comunhão, ela nos ajuda, nos fortalece e nos faz crescer como ser humano, como uma comunidade cristã e numa vida de irmãos, de um para com os outros. E como nós vimos aqui nesse versículo, é algo em que vai caracterizar essa nova vida em Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai falar que assim também ainda em 1 João. Porque se cremos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, nós também devemos, né, nos doar pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, né? Na verdade, é uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E é algo que a gente vai percebendo isso no nosso dia a dia, na nossa comunhão, na nossa vida, né? E uma outra palavra que eu quero deixar também no nosso coração, outro versículo que o Senhor já vem tocando no meu coração há muito tempo, é sobre aquele versículo que eu deixei ontem aqui no culto que nós tivemos aqui ontem, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Não. 1 Coríntios 16, 9. Não, mas eu deixei outro também. Não envolve não, no basquete não. Você vai lembrar. 1 Coríntios 16, 9. Quem achou para dizer pra gente? Porque uma porta grande Estamos juntos, Deus? Amém. Esse versículo é uma porta grande e eficaz me abriu, né? Então, esse versículo ele se encaixa com o que eu vou falar sobre comunhão também. Por quê? Porque esse versículo ele nos traz, né, um entendimento, embora o contexto original vai falar de Paulo lá em Éfeso, né? Ele nos traz porque eu lembro que quando esse trabalho iniciou, irmãos, eu olho para cá, eu vejo 15 anos aqui, e sempre quando eu venho para cá, ou quando eu penso em São Domingos, aqui em Ferrugem, me traz a lembrança de como esse trabalho surgiu, da obra aos longos dos anos. Porque esse trabalho não começou ontem, esse trabalho ele tem uma história linda e maravilhosa. E eu lembro de quando, a primeira vez que nós viemos para cá, pelo menos a primeira vez que eu vim, porque antes teve as pessoas que vieram sondar a terra para ver, a pastora Joelma, né, junto com o pastor Luiz Henrique, ela contando, falando da necessidade que havia aqui nesse lugar. Das vindas antes do pastor Luiz Henrique veio para o reconhecimento da terra, do local.
E essa palavra, como o apóstolo Paulo, ele identificou naquela época, que era uma grande porta que Deus estava abrindo lá para aquela necessidade daquela época, foi a mesma coisa em que houve esse entendimento da pastora Joelma, juntamente com o pastor Luiz Henrique, que era uma grande porta que estava se abrindo aqui. Por que uma grande